Voltei? Voltei? Voltei, né? Vai. Alô? Fala comigo, bebê. Tem alguém aí? Uai, eu caí real oficial. Uai. Uai, 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 uai. Voltamos? Voltamos, voltamos? Fala comigo, família, que eu tô perdido aqui. O que aconteceu? Alô? Eu não sei se eu tô em live ainda ou não. Posso continuar, família? Eu não sei o que tá acontecendo. Já que tá. Já não tá ok. Deixa eu ver se tá gravando. É isso então. Que tá dizendo que tá ao vivo. Vou continuar. Então, a gente parou aí na questão do. Qual que é o nome dele? Karl von Martius, falando sobre essa relação de já existir uma ideia de propriedade aqui entre os povos ditos autóctones. As leituras calcadas no direito positivo e nas instituições liberais capitalistas, operando no binarismo de reconhecer sujeitos de direito livres e não sujeitos de direito, escravizados, aos primeiros, investigam suas condições jurídicas, como seus direitos subjetivos, em especial a relação entre os sujeitos livres e o Estado. A legalidade e a normatividade são lidas, via de regra, a partir de noções liberais de cidadania, o que faria com que a própria lógica da imposição normativa portuguesa na colônia, e após isso do Império Nacional, fosse uma articulação entre uma competência estatal e uma cidadania que a ela resistiria, fundada em direitos. Agora deu um negócio que voltou, enfim. Caralho. E aí a gente vai ter aqui Laura de Mello e Souza, enorme conflito pelos aspectos da pré-represada do contingente escravo, com um ponto de interrogação no final, lógico, em que, pela UFMG, em que ela diz assim, né? Primeiro o Alisson Mascaro apresentando. A pergunta sobre a normatividade da sociabilidade colonial deve ser respondida pelo menos na sua concreção, menos pela sua concreção e sua cidadania, então inexistente, e mais a partir da lógica de poder e interesse econômico da empreitada metropolitana. A desordem era perigosa ao governo dos povos, ainda mais a milhas de distância do centro do poder. Nas Minas, era também um entrave à tributação em Portugal, logo percebeu a necessidade de enquadrar a capitania, a fim de que o ouro e as gemas fluíssem melhor para os cofres do rei. Como introjetar o poder e as normas nas lonjuras do sertão? Como enquadrar os potentados, contornar o desejo de mando das câmaras municipais, ordenar a população heterogênea composta de várias gamas de mestiços, conter a violência, sempre representada do contingente escravo? No entanto, numa formação social cujas formas sociais não são as capitalistas,
a produção é escravista. Tais projeções quanto aos sujeitos livres e às instituições jurídicas correspondentes somente podem ser tomadas ao nível de reconhecimento do domínio político-jurídico colonial, absolutista e escravista. Vai dizer Stuart B. Schwartz em Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial pela Perspectiva. A integração da magistratura e da sociedade ligou a elite econômica à elite governamental numa união de fortuna e poder, poder econômico e poder político. Pouco importava para o escravo, o sapateiro ou o boiadeiro que a opressão viesse de Lisboa ou da Bahia, de funcionários sociais, família, ou de poderosos da terra. A integração do Estado da sociedade, com os benefícios que trouxe certos elementos da colônia, foi comparada às expensas da maioria dos brasileiros. E aí, o direito colonial e o direito imperial são, tais quais os capitalistas, instrumentos de exploração, dominação e opressão, mas distintos, operando de modo estranho ao daquele especificamente capitalista, que se articula como uma subjetividade, pela forma da subjetividade jurídica. E aí, no século XIX, a gente vai ter um processo concomitantemente com o fim da condição colonial e a independência, e que é a inserção brasileira na economia capitalista mundial, que vai alterar a dinâmica da própria escravidão. Vai dizer o Antônio Barros de Castro em As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho. A moderna escravidão revela-se ao só tempo mais internacional e mais localmente determinada do que sugere a tradicional visão metrópole-colônia. Então é um pouco mais do que só metrópole-colônia. O regime escravocrata passa a ser sustentado por elites senhoriais locais e seu projeto econômico não está alijado da produção capitalista de outros países. Antes, busca afirmar na própria produção escravista vantagens em face das demais produções assalariadas nos mercados mundiais. Tal novo influxo da escravidão, agora após a Revolução Industrial e já sob o poder capitalista, é chamado de segunda escravidão. É isso que eu gosto de... Interessante. A análise desse período da escravidão, feita pelo historiador estadunidense Dali Tomisch e do Brasil, dentre outros, por Rafael Marquesi, percebe a sociabilidade escravista, já no século XIX, como sendo de plena inserção na produção escrava do contexto da concorrência comercial mundial. A escravidão e sua defesa, em face da extinção do tráfico negreiro e das variadas tentativas parciais, a abolição passa a ser o elemento ativo da articulação dos polos dinâmicos da estratégia comercial das classes brasileiras. Calma aí, família. Olha quem vai ser citado aqui. Eu não sei se é o mesmo, eu acho que não. Pelo amor de Deus, vocês me avisem se for outro. A gente vai falar aqui de... A gente vai falar aqui de Rafael Marquesi e Ricardo Salles. Será que é o Ricardo Salles? Ricardo mesmo? Deixa eu avisar aqui que a gente caiu e voltou. Galera, caímos, mas voltamos. Twitch.tv. Cara. / Caverna Morcego. Só avisar aqui. Enfim, eu acho que é outro Ricardo Salles, né? Pelo menos eu espero que seja outro Ricardo Salles. Salve, salve, Steel Corri. Suave? Agora eu fiquei em dúvida se é o Ricardo Salles ou se é outro Ricardo Salles. Porque eu não imagino esse Ricardo Salles tendo um trabalho importante. Deixa eu pesquisar aqui. Ricardo Salles. Sociólogo. Sei lá. Gangue a pé daqui. Salve, salve, valeu que deu pela raid a pé. Não, família, de verdade, vocês conhecem algum outro Ricardo Salles que trabalha com sociologia e não é o Ricardo Salles, esse Ricardo Salles? Tipo, tô em dúvida se tem outro. Tô procurando aqui, deixa eu pesquisar o livro aqui. Então, também não. Ricardo Salles, A Escravidão no Brasil, oitocentista. Calma aí que a gente já continua no texto aqui, família, porque eu fiquei curioso. Oitocentista.
Tá, ele é um historiador. Então vamos lá, Ricardo Salles, historiador. Salve, salve, galera, salve, salve. Umbor C1, Igor C1, Kelly Kaisbeck, Esquizon, sejam bem-vindos, camaradas. Eu tô atrás aqui de um Ricardo Salles, pra ver se... Historiador. Ricardo Henrique Salles, é outro Ricardo Salles. Perfeito. Conhecido comumente apenas por Ricardo Salles, foi historiador e escritor brasileiro. Porra, ele faleceu ano passado, família. Caralho. É porque... Assim, eu ia falar, né, mano? Imagina que triste, mano, seu nome ser... Salve, salve, que não, valeu pela gank, camarada, tamo junto. Imagina você se chamar Ricardo Salles, você tem um puta trampo, aí chega um outro Ricardo Salles e fudeu o seu nome. Eu ia ficar puto. Boa tarde, Mari Meloni, seja bem-vindo. A gente tá acabando de falar sobre formação no Brasil. Acabando. Estamos falando sobre escravidão, plantation, modo de produção, capitalismo, o que é capitalismo, o que não é. A partir de quando a gente pode chamar de capitalismo? Qual era o modo de produção escravista colonial? Essas coisas mole, tá ligado? Só coisa fácil, só coisa suave. Mas já estamos acabando já. Graças a Deus, velho. Esse capítulo ficou longo, hein? O próximo acho que é mais tranquilo. Esse daqui é o penúltimo capítulo que a gente vai ler aqui, família. Infelizmente. É isso. Bom, vou continuar aqui, família. A gente tá na citação aí. Se alguém quiser pesquisar, pesquisa aí Ricardo Salles no PDF. Que eu acho que é o único Ricardo Salles, ou o primeiro. Esse livro definitivamente é um livro. É um livro, cara. É um livro. Eu falei no começo da live, tá ligado? Tipo, porque eu disponibilizei o PDF. Se alguém quiser ainda, eu tô com o PDF aqui. Mas assim, ter um livro desses na mão pra você estudar mesmo é outra história. É outra fita. Aí eu acho que eu só vou fazer live segunda. Aproveitar que vocês chegaram aqui, família. Já vou falar pra vocês. A live com a Alisson Mascaro vai ser na quinta-feira, 8 horas da noite, tá? Quinta-feira, 8 horas da noite. Eu tô pensando em puxar essa hashtag, porque eu não sei nenhuma melhor, que tá aqui na tela, que é a hashtag Mascaro na Caverna. Eu realmente não sei se tem alguma melhor. Então, por enquanto, tá essa. Eu vou anunciar amanhã nas redes, ainda não anunciei, tá ligado? Mas eu acho que eu só vou anunciar amanhã. E é isso, quinta-feira, 8 horas da noite. Se programem já fala, não, quinta-feira é Mascaro na Caverna. Eu só vou lançar a arte terça-feira ou quarta-feira, tá? E ele vai lançar na página dele também, caralho. Inclusive, eu acho que eu vou fazer no YouTube a live. Não sei. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Vamos voltar aqui. Estamos acabando, faltam 4 páginas. Devemos considerar a escravidão oitocentista brasileira uma nova escravidão. Pode ir falando, viu, família? Eu converso com vocês no meio aqui, pode ficar tranquilo. Essa nova escravidão, a segunda escravidão, ou seja, a partir de 1800, teve seu polo dinâmico estruturador na grande propriedade rural produtora de commodities para o mercado mundial capitalista em expansão. Portanto, tratou-se de um sistema travejado pela plantation. A gente tinha plantation antes, e esse sistema exportador vai se dar bem por causa da plantation. O tráfico internacional de escravos foi o grande mecanismo que permitiu essa difusão da escravidão brasileira. A plantation escravista do século XIX não foi um enclave que se sobrepõe a um tecido social escravista disperso, herdado no século XVIII. Foi sua espinha dorsal. Então é importante entender isso, que a plantation é o que mantém aí essa sociabilidade. É importante sublinhar as relações entre as forças do mercado mundial capitalista e a eclosão do movimento abolicionista brasileiro. O surgimento, após 1850, de um mercado nacional de escravos relativamente unificado, com curvas de preços bastante congruentes, colocou todos os produtores escravistas brasileiros sob a pressão do sistema dos preços internacionais. O que faz uma galera da grana mudar são os preços, velho. Olha que jogo sujo do caralho. As regiões e atividades menos dinâmicas viram seus cativos drenados para as fazendas de cafés mais dinâmicas no Centro-Sul, o que acarretou uma profunda reorganização espacial da instituição do Brasil. Com o alto preço dos escravos, a propriedade de seres humanos passou de elástica, isto é, aberta aos mais diversos grupos socioeconômicos, inclusive os escravos, a inelástica.
O sentido sistemático das alforrias para a manutenção da escravidão brasileira também se modificou após 1850. As manumissões, as estruturadoras dos mecanismos de segurança da sociedade escravista brasileira tornaram-se crescentemente desestruturadoras. Em outros termos, para o egresso do cativeiro, a possibilidade de vir a ser senhor de escravos era cada vez mais distante. A própria conquista da alforria ficara mais difícil. Por outro lado, a escravidão, como parâmetro das relações de trabalho, passou a ser vista como um fator de achatamento das condições de trabalho dos trabalhadores brancos, negros e mulatos. O livro é Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos pela Civilização Brasileira. A sociabilidade da escravidão não pode ser tomada sociologicamente como um resquício ou uma inadequação pré-capitalista a ser extinta logo que o capitalismo realize sua assunção. Então a gente separa aí o que é capitalismo e o que é modo de produção escravista. Isso daqui, modo de produção escravista, não é um pré-capitalismo, ele é um modo próprio. O modelo escravista é uma das manifestações centrais que organizam o próprio pensamento burguês o próprio liberalismo e o pensamento burguês do capitalismo. O modelo escravista é uma das manifestações centrais que organizam o próprio liberalismo e o poder e o pensamento burguês do capitalismo. David Bryan Davis aponta o quanto já o pensamento de Locke funda o moderno liberalismo na base da legitimidade da escravidão, conforme o direito natural e a propriedade privada. Vamos lá então falar do Locke, o famoso pai do liberalismo político. É político, né? É político o Locke? É, né? É, isso mesmo. Do ponto de vista de Locke, a origem da escravidão, assim como a origem da liberdade da propriedade, estavam inteiramente fora do contrato social. Quando qualquer homem, por falta ao ato, perdia para outro o seu direito de viver, não podia se queixar da injustiça de sua punição, se sua punição era adiada por sua existência escravizada. Então, se ao invés de matar você quisesse escravizar, tá tudo certo. Se as provações da servidão de qualquer momento excedessem o valor da vida, ele poderia cometer suicídio, resistindo ao Senhor e admitindo a morte que sempre merecera. Para Locke, o pecado original havia sido substituído por um ato supostamente deliberado, que requereria que o escravo fosse excluído para sempre do acordo paradisíaco e trabalhasse, com o suor de seu rosto, em benefício dos outros, e aparentemente não havia possibilidade alguma de redenção desse inferno secular. David Baron Davis, o problema da escravidão na cultura ocidental, também pela civilização brasileira. Não se trata de uma excrescência em face do capitalismo, mas de um espaço estratégico da acumulação capitalista. Nesse sentido, a escravidão se orientou para uma administração da produtividade do escravizado, não apenas no ambiente do trabalho, mas em vista da totalidade de suas dimensões da sociabilidade. Vai dizer assim o Rafael de Bivar Marchese, que é aquele que escreveu junto com o Ricardo Salles, mas agora em outro livro. Feitores do corpo, missionários da mente, senhores letrados e controle dos escravos nas Américas pela Companhia das Letras. Diz assim: as teorias administrativas escravistas, que foram construídas a partir do final dos 700, têm um inegável teor moderno e, por esse motivo, podem ser tomadas como um dos desdobramentos potenciais da nova racionalidade econômica e política surgida no mundo atlântico da passagem do século XVIII para o XIX. O que tudo isso demonstra é a possibilidade de se falar da existência de um liberalismo escravista. Plenamente compatível com as ordens nacionais escravistas que foram erigidas a partir da crise do sistema colonial, que representaria um caminho alternativo para a modernidade, contraposto ao liberalismo anti-escravista, capitaneado pela Inglaterra e pelo norte dos Estados Unidos, que acabou por se impor na economia mundo capitalista ao longo do século XIX. Interessante. Cadê? A escravidão não foi uma irracionalidade retardatária, mas sim uma plena racionalidade de estabelecimento e estruturação social. A escravidão, tanto nos séculos da colônia quanto já no Império Independente, é a estrutura produtiva da formação de sociabilidade brasileira. Ô, família, não apareceu na tela de novo, mano. Eu vou matar o OBS, mano. Deixa eu atualizar aqui. Salve, salve! Deixa eu pegar o nome aqui da pessoa. Camarada Frank, seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado aí pelo follow. Ixi, calma aí. Salve, salve, camarada.
Salve, salve, Petrinhos! Seja bem-vindo também, camarada! Muito obrigado aí pelo follow! Você é louco, família? Sejam todos bem-vindos. A gente tá falando sobre escravidão e coisas mais assim. Só coisa leve hoje. Então, a escravidão ela vai marcar a estrutura produtiva da formação da sociabilidade brasileira de uma forma relacional e decisiva. Vai marcar também o centro do conjunto no qual a presença dos sujeitos livres também se fazia presente num território colonial organizado a partir de um sentido de empreitada econômica exploratória, cujo centro político institucional era a metrópole portuguesa e depois passou a ser a classe escravista nacional. Daí, em sistemas colonial e imperial calcados da escravidão, o modelo da sociabilidade dos sujeitos livres não pode ser tomado como toda a moldura da sociologia do direito de seu tempo. Revela apenas uma das facetas de uma possível sociologia do direito nessa época. A Maria Silva de Carvalho, Franco, ao tratar do que chamou de homens livres na sociedade escravocrata, referindo-se em especial à subjetividade livre, em especial ao caso cafeeiro do sudeste brasileiro do século XIX, anuncia no que tange à subjetividade livre, agora sim, seu caráter tanto minoritário quanto contraditório. Ao mesmo tempo que a escravidão forja uma dinâmica senhorial e latifundiária, cuja dinâmica não é nem jurídica, nem institucional, mas calcada no poder direto, pessoal e econômico, também não estabelece as condições específicas da exploração dos trabalhadores por via jurídica. No plano da sociedade, diz ela, né? No plano da sociedade em geral, nota-se que são critérios econômicos, plásticos e não rígidos, preceitos éticos-jurídicos que regulam os processos de diferenciação social e de participação na cultura. Definiu-se com isto... Jesus, o que está acontecendo, família? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí apareceu, mas eu não vi agora. Salve, salve, Rapaz ou Rafeize? Rafeize, muito obrigado aí pelo follow, camarada. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, voltando ao pensamento da Maria Silva de Carvalho Franco. Definiu-se isto como uma considerável fluidez na categorização de homens livres e também na dispersão dos padrões culturais. A despeito da presença desses elementos, não se completou o processo de constituição de uma sociedade de classes. O poder pessoal lá estava a impedir que isso acontecesse, filtrando por seu prisma de solidão o mundo material e o mundo humano. Ao lado do latifúndio, a presença da escravidão freou a constituição de uma sociedade de classes. Não tanto porque o escravo esteja fora das relações de mercado, mas especialmente porque excluiu delas os homens livres e pobres e deixou incompleto o processo de sua expropriação. As relações entre proprietários e não proprietários não assumiram, generalizadamente, o caráter de relações de troca. Vou marcar aqui só o pensamento dela. Se há arcabouços normativos, tanto na colônia como nos tempos do reinado no Brasil, quanto do Império no Brasil, não são estes marcos que forjam um grau de subjetivação especificamente jurídica. Esta, subjetivação especificamente jurídica, rigorosamente, somente se alcança com a vinculação do trabalho do modo assalariado. Então reparem, família, a gente fala que o direito ele serve à sociedade capitalista. E analisando a sociedade colonial, que para alguns pensadores e estudiosos não é modo de produção especificamente capitalista, mas é um modo de produção próprio, que é um modo de produção escravista colonial, o direito também não vai ter sua função ali estabelecida. A função dele só começa com o trabalho assalariado. É a partir daí que o direito começa a fazer sua função, a partir das relações comerciais de troca. Até a abolição da escravatura, os liames jurídicos na exploração do trabalho são incidentais. E, no que tange a legalidade, até a República, ela não tem condão de vetorizar a dinâmica capitalista. O domínio senhorial, em algumas circunstâncias, somando-se ao poder absolutista, é totalmente marcante nos tempos coloniais e predominantemente marcante nos períodos monárquicos. A abolição da escravatura marca a primeira possibilidade da subjetividade jurídica às massas, mas somente a República pode se assemelhar a algum regime de parcial institucionalidade liberal burguesa. Portanto, com a abolição a gente tem o primeiro passo, mas na República é quando a gente chega mais próximo disso, né? Vai dizer Teixeira de Freitas no século XIX e o Clóvis Bevilacqua no início do século XX, do livro Código Civil e Cidadania, organizado pela Keila Greenberg, pela editora Zahara. Belivac e Freitas, cada qual em sua época, enfrentaram problemas relativos à regulamentação jurídica do sistema de trabalho vigente no Brasil.
Teixeira de Freitas por conta da transitoriedade do Estado Civil do Escravo e Bevilacqua por causa da implementação de leis de proteção ao trabalhador que ainda demoraram muito para entrar em vigor no país. Na mais importante análise sociológica sobre a formação do Estado burguês no Brasil, e aqui já fica a recomendação, camaradas, tem um episódio lá na Caverna do Morcego que é o Comuna Bicha, arroba Comuna Bicha, que fazia lives aqui, espero que volte, fez na época que ele estava comigo na Caverna do Morcego, que é um episódio que eu recomendo demais, sobre Estado. Ele que me apresentou Décio Sais, depois a Andréa Galvão me apresentou, e é justamente dele que o Florestan o Alisson Mascaro vai começar a trabalhar agora. Que vai apontar para o fato de que a abolição foi gestada por movimentos de classe média. Contrariamente aos interesses das classes econômicas dominantes, estruturadas na escravidão, as classes médias lideravam um processo que tanto superava o escravismo, quanto também buscava administrar o Estado aos moldes liberais, impedindo as revoltas escravas populares e a mudança nas condições latifundiárias e o empoderamento das massas. Mas a República, surgindo sob controle militar logo após o governo de Floriano Peixoto, é capturada não pelos setores liberais de classe média, e sim pelos setores econômicos dominantes agrários de variados estados, capitaneados pelos cafeiros paulistas. Como a gente falou na última live, a partir de Florestan, quem toma o controle do Estado era quem tinha o poder antes, que eram a classe ultraconservadora escravista. De Sais, Décio Sais, justamente no livro A Formação do Estado Burguês no Brasil. Recomendo lerem Sais, tipo, pra caralho, família, pra caralho. Ele vai dizer assim: não foram as classes dominantes, apegadas no seu conjunto à ideologia escravista, mas sim a classe média nascente, trabalhadores não manuais, que se fez portadora da formação social escravista brasileira, da ideologia jurídica brasileira, movida pelo igualitarismo jurídico burguês. A classe média reorganizou o movimento de revolta escrava, colocando-o a serviço do seu objetivo político, promover a transformação burguesa do Estado. Ao fazê-lo, a classe média bloqueou a formação de uma frente escravo-camponesa contra o latifúndio, condenou o campesinato pobre ao isolamento político e impediu que a revolução política burguesa se fizesse acompanhar de uma revolução agrária. Cara, as demais classes trabalhadoras urbanas, a operária fabril, o proletariado comercial e dos transportes também se colocaram sob a direção da classe média no processo de transformação burguesa do Estado. O processo de transformação burguesa do Estado se fez por etapas: a extinção legal da escravidão, em 88, reorganização do aparelho do Estado, a proclamação da República, em 1889, e a Assembleia Constituinte de 1890 e 1891. Embora a abolição da República e a República permitam já um arcabouço liberal e mesmo importantes documentos jurídicos, como o Código Civil, tenham sido gestados por intelectuais, por intelectuais da classe média, como diz Orlando Gomes em Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro, que ele vai falar que são obras dessa classe média, da preocupação de dar ao país um sistema de normas do direito privado que correspondessem às aspirações de uma sociedade interessada para afirmar a excelência do regime capitalista de produção, e por aí continua, A dinâmica social se dá sob condições de um controle pelo bloco agrário, em especial cafeeiro. Por isso que o Eras é brilhante quando ele diz que o latifúndio é uma das primeiras coisas que tem que ser derrubada e enfrentada. Em especial cafeeiro, cujas relações não são ainda totalmente de equivalência contratual. A dinâmica da subjetividade jurídica apenas se completará de modo estrutural quando a massificação do trabalho assalariado, a partir da década de 30 ao tempo do varguismo. Somente nesse momento, então, as noções já muito proclamadas de cidadania se encontram como uma condição de exploração do contrato mediante trabalho. Então, o que Vargas faz é colocar a exploração mediante um contrato, de tal sorte que se possa reproduzir socialmente um conjunto de relações e vínculos econômicos calcados no direito. Baseando-se numa leitura marxista de determinação da forma política estatal pela mercadoria, reconhecendo dinâmicas parciais de lutas de classes e grupos e por meio delas de relativa autonomia do Estado em face do imediato interesse econômico, o Décio Sais ele vai propor que o processo de consolidação do Estado burguês e de uma normatividade jurídica propícia começa já no século XIX, mas apenas no século XX, com a industrialização, tal processo estabelece uma plena conexão a partir da subjetividade jurídica. Vai dizer então ele: a passagem do capitalismo não se iniciou no Brasil com a Revolução Política Burguesa de 1888 e 1891, mas essa transformação superestrutural foi uma condição necessária para que o modo de produção capitalista se tornasse dominante na formação social brasileira.
A transformação jurídico-política de 1888 a 1891 foi, portanto, condição necessária para que o modo de produção capitalista se tornasse dominante no Brasil. Isso não ocorreu, entretanto, imediatamente a transformação superestrutural. Ainda algumas décadas depois, após esse processo, as relações de produção-serviço continuaram a ser dominantes no campo e a indústria permaneceu subordinada à agricultura. O que significa que as relações de produção-serviço foram as dominantes na própria formação social tomada no seu conjunto. Quando a indústria foi progressivamente subordinando a agricultura, esta já em processo de transformação capitalista, as relações de produção capitalistas se tornaram dominantes. Desse modo, foi a classe dos capitalistas industriais e não a dos proprietários fundiários dos capitalistas mercantis a grande beneficiária, no longo prazo, da Revolução Político-Burguesa entre 1888 e 1891. Um processo que começa lá, que só vai se consolidar com a modernização em 1930. E isso é uma revolução burguesa em capitalismo dependente. Isso não é uma revolução burguesa no sentido europeu, que eu digo, com as reformas que vêm do sentido europeu, como reforma agrária, reforma urbana e umas coisas assim. Mas é uma revolução que é feita para manter a dominação. Encerrando, já partindo para o final, né? E quando se dá a industrialização, que então o Brasil alcança uma plena sociabilidade de exploração de trabalho assalariado, alterando o modelo até então calcado fundamentalmente no escravismo colonial. As contradições dos séculos de exploração colonial e dominação escravocrata que constituem o processo de formação social brasileira hão de se somar às contradições das classes dominantes burguesas em relação às massas populares, as estratégias de acumulação, de inserção do capitalismo internacional, de governo e manutenção do domínio social. A juridicidade plenamente burguesa, que com a industrialização então se instaura no Brasil, passa a estruturar o controle social atual do país, mediante Estado, ditaduras ou democracias controladas, e direito, dando forma à exploração econômica e ao domínio das classes e grupos. A sociabilidade do escravismo colonial agora se transforma sob as formas sociais burguesas. Então as formas sociais burguesas não rompem com o modo de produção escravista colonial, mas com o capitalismo eles atualizam e incorporam parte desse modo para manter toda a sua estrutura e toda a sua dominação mediante o Estado e o direito. É isso pra hoje, família. Caralho, foram quase 2 horas falando, velho. Pra um tema, velho. Essa live aqui não tem como separar em duas. Ela é pauleira. Bom, e aí, família? Aproveitar que vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Pra live com Alisson Mascaro, quinta-feira, 8 horas da noite, dia 24. Marquem aí já. Qual hashtag a gente usa pra tentar subir? Eu queria uma hashtagzinha, mas eu não sei qual usar. A primeira que eu pensei foi Alisson Mascaro na Caverna do Morcego. Vai ficar muito grande. Aí falaram, pô, tenta Mascaro na caverna. Que é o que tá aqui embaixo, né? Aqui. Mas eu não sei o que eu coloco. Bem em dúvida. Alguma sugestão? Alguma ideia? Nada, família? Então é isso, então. Agora eu só volto segunda-feira. Vou tirar o final de semana aí pra descansar. Participar. Agradecer a presença geral, família. Segunda a gente volta 8 horas da noite. Tenham um bom final de semana. Se cuidem. Descansem na medida do possível. Tá ligado, galera? E é isso. Precisando, aciona nós. Tamo aí sempre. Só tem uma pessoa agora fazendo live. Pra mim aqui, pelo menos. Que é o gamer da esquerda. Então eu vou mandar raid pra ele. Vou esperar aqui acabar o anúncio. E é isso. Cara, ficar 2 horas falando cansa, velho. Eu quero muito ser professor, mas porra! 2 horas é sacanagem falando assim direto, mano.
Nossa. Tem uma história cabeluda? Ele tá online? Deixa eu ver. Ah, é verdade. Tá mesmo. Vamos mandar aqui então, família. Esperar o anúncio. 30 segundos de anúncio, 30 minutos. Cara, eu odeio anúncio. Eu entendo a importância do anúncio, mas eu odeio anúncio. Tá carregando aqui, calma aí, família. Bora lá. Ai. Nossa! Ah, me chamaram pra beber, mas acho que eu vou dormir hoje, pelo amor de Deus. Aqui. Agora eu vou lançar raid. Cadê? Então, eu acho meio ego trip, mas é só pra vocês darem uma olhada. Já tá falando aqui. O investimento vale muito a pena, velho. Vamos lá. Hit no seu... Raid História Cabeluda. Enviando a raid então, família. Tenham um bom final de semana, se cuidem. Até mais. Amo vocês.